Vamos, aplique seu coração com ainda mais intensidade. Diga isso: eu tenho você. Eu tenho você. Diga: eu vaguei. Eu vaguei, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Você pode jogar as suas duas mãos aos céus, igreja. Grita isso pra ele, vai. Eu vaguei, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Oh, papai, só tenho você. Só faltava eu perceber que eu não tenho nada sem o teu amor, papai. Nada mais importa, só o teu amor, Jesus. Ele me encontrou por detrás das malhadas. Hoje o Espírito Santo te pega em teu colo, ele sai as suas feridas e ele te traz de volta pra casa. Quantos foram encontrados por esse amor? Quantos foram? Quantos foram? Vamos, diga. Eu vaguei, eu tenho você. Só tenho você. Voz, igreja, só a voz do povo de Deus cantando. Diga: eu vaguei mais uma vez. Eu vaguei, só tenho você. Só faltava eu perceber. Fala, time. Olha só, eu tenho uma apresentação. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Quarta-feira abençoada. Olha lá, você. Nós estamos aqui na TV Shalom em São José dos Campos. Estou brincando, viu, gente, com ele. Estou aqui com o pastor Patrick, Amém. meu marido. Nós estamos com um casal abençoado aqui hoje, que vai trazer uma palavra para o seu coração. Patrick lembrou aqui, né, companheiro de guerra. Então, assim, a gente tem uma amizade aqui da guerra profunda. De Israel, é. Mentira, eles vieram aqui de Rio Claro, um casal abençoado de pastores. Eu vou apresentar eles, depois a gente vai orar. Estou aqui com a Kelly, pastora Kelly, pastor Tiago. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo carinho. Obrigada. Um prazer uma alegria receber poder estar vocês, aqui. é. Prazer Amo vocês, nosso. viu?
Prazer é nosso. A gente está super feliz e honrado que eles viajaram 3 horas para chegar aqui, gente. Que honra e que responsabilidade, né? E... Exatamente, que responsabilidade. Eu vou pedir para meu marido orar para a gente começar o programa, mas já fica conosco aí, nós vamos estar... já deixei o link ali no meu Instagram e compartilha com outras pessoas aí, você que está assistindo, com grupos, com a sua igreja, com seus vizinhos, seus amigos. O Senhor tem uma palavra poderosa para o seu coração. Amém? Amém. Vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu santo nome. Obrigado, ó Deus, por esse momento tão especial, qual o Senhor reservou, Pai, para cada um de nós. Nos abençoa, Senhor, que o Senhor venha colocar as tuas palavras na nossa boca. Usa também a boca do pregador, Senhor, a boca do pastor, da pastora. A Deus, o que o Senhor colocar no coração deles, meu Senhor. Deus, que venha produzir o fruto, porque vidas vão ser transformadas, vidas vão ser restauradas nessa noite. Deus, pelo poder que há no teu sangue, meu Senhor. Abençoa, Pai, esse casal, Pai, que veio de longe, Deus, para, Deus, cumprir, Pai, esse chamado, o seu ministério. Deus, é o Senhor, Pai, que opera nos corações, é o Senhor, Pai, que torna nova todas as coisas, sem o qual o Senhor não operar, não há quem possa fazer. Abençoa esse programa, toma a vida da pastora Cris. Deus, toma cada um de nós, meu Senhor, todos que estão acompanhando de perto, de longe, no rádio, Deus, nos carros, em casa, onde estiverem, Senhor, que essa palavra vá ao alcance de cada um, meu Senhor. Abençoa a vida do pastor Tiago, da pastora Kelly, do seu filho, Deus, da sua igreja, do seu ministério. Deus, que em nome de Jesus, Pai, a tua presença seja real, Pai, no nosso meio, e que possamos sair daqui, Pai, regozijados, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então é isso. Sejam bem-vindos, deixa Deus usar vocês. E eu passo a palavra aqui para esse casal abençoado. Para nós, mais uma vez, é uma alegria poder estar aqui, falando com vocês, com a sua audiência. Uma palavra que Deus tem falado muito ao nosso coração é sobre família, sobre paternidade. Em 2 Reis 4:1, vai dizer assim: certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Agora, porém, vem um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Esse texto me chama a atenção. Todo mundo conhece essa passagem, onde vai haver a multiplicação do azeite. Mas esse texto me chama a atenção porque com a morte do pai vem a sombra da escravidão sobre os filhos. A falta de paternidade, talvez essa geração nunca viveu tanto, uma geração nunca foi tão órfã de pais vivos. Você disse uma frase esses dias lá sobre paternidade morta, né? Eu preguei lá na Igreja Livre sobre pais que se fingem estar mortos, porque não tem mais autoridade de ensinar, de falar o que está certo, o que está errado, de fazer aquilo que o Senhor nos mandou, né? Tá falando aquilo que é necessário, não ficar agradando em tudo, né? Então, aqueles que se calam, que fecham o olho, não querendo ver os erros dos filhos, né? Acabam se fingindo, acabam sendo pais vivos, mas assim, se fingindo de mortos, para que não venha ter uma correção, né? Aquilo que o Senhor nos deu essa autoridade para agir sobre a vida dos nossos filhos. Então, uma coisa que a gente tem percebido é que muitos pais têm fugido das conversas difíceis. Verdade, sim. E alguns assuntos têm que ser tratados. Algumas coisas têm que ser tocadas. Algumas intimidades têm que ser... Você tem que poder tocar no seu filho. Você tem que poder falar abertamente sobre assuntos que muitas vezes as pessoas se desviam. Então, hoje, a tecnologia, celular, a correria do dia a dia, o trabalho, né? Quantos pais, e agora, Patrick, eu estou falando de homens, né? Tem terceirizado tudo para a mulher. Não, você cria, eu ganho sustento, mas essa não é a realidade. O sacerdócio, ele é masculino na casa. A mulher é a coluna, é o pilar, tem sua função. Por isso que pai e mãe é algo que trabalham juntos para a criação de um filho.
Pai e mãe é algo que vai, cada um dentro da sua função. A mãe vai abraçar, vai cuidar, vai curar as feridas. E o pai, ele vai ensinar a lidar com o mundo. E esse texto me chama atenção porque a gente prega ele muitas vezes. Ele não administrou bem, eu acho muito interessante. Mas quando o Senhor ministrou comigo nesses dias esse texto, pronto, o pai morreu. E agora tem uma sombra. Os filhos podem se tornar escravos. Nossos filhos serão escravos de tudo aquilo que nós não vencermos. Tudo aquilo que a gente não vence vai escravizar nossos filhos. Meu filho vai ter que vencer tudo que eu não venci. Coisas que você venceu, Patrick, você pode chegar para suas filhas e dizer assim, é assim que o pai venceu. Mas como que você vai ensinar um caminho daquilo que você não venceu? Então hoje a gente tem visto pais que não têm se dedicado à sua vida devocional, que não têm se dedicado a uma vida de santidade. Eu estava comentando também que muitos influenciam nossos filhos. Mas como influenciar os nossos filhos dentro de casa? É contando a nossa vida com Deus. É contando as nossas experiências com o Senhor. Mas e quem não tem experiência com o Senhor? Como vai influenciar os filhos? Por isso que a gente fala que a paternidade, o pai e a mãe, tem que ser aqueles que dão exemplo de contar histórias, porque na escola, porque na faculdade, eles vão ouvir as influências das histórias. Exatamente. Eles vão falar, muito legal aquela balada, porque aconteceu aquilo comigo. E os pais? Daí é onde entra, que experiência com Deus que eu tive. Foi incrível quando Deus falou comigo lá, quando eu busquei de madrugada, eu tive uma experiência com o Senhor. Então, assim, nós como pais, a gente tem essa responsabilidade de influenciar com as coisas do céu nossos filhos. Para que não seja mais interessante a influência dos amigos, né? Nós estamos ministrando bastante como assim em famílias, né? Sobre famílias na nossa igreja, sobre paternidade. Então que nós pais a gente venha influenciar com as experiências que a gente tem com Deus. Daí eu perguntei assim, como que a gente vai influenciar? A gente não tem. O que a gente vai contar mais interessante para nossos filhos? Que tem que ser as coisas que a gente vive com o Senhor. Porque assim, quando você quer um filho médico, você vai enviar esse filho para a faculdade para que ele conviva com médicos. Isso. E médicos vão ensinar ele a ser médico. Sim. Como que eu vou ter um filho, homem de Deus? Glória a Deus. Ele tem que estar andando com um homem de Deus. Amém. Tremendo. Como que eu vou ter uma filha, mulher de Deus? Ela tem que estar andando com uma mulher de Deus. E aí, talvez alguém está assistindo e está falando, e quem não tem isso em casa? É por isso que a Bíblia, ela abre a paternidade espiritual. Paulo vai dizer a Timóteo, meu filho amado, meu filho na fé, meu verdadeiro filho. Ele vai dizer isso também a Tito e vai dizer isso de Onésimo. Meu filho amado. Então, Onésimo ele vai dizer, eu gerei enquanto estava preso. Está lá na carta a Fílemon. Mas quando ele está falando isso, ele não está falando que ele gerou natural, não é de sangue, mas é espiritual. Ele ensinou, vem cá, eu vou te ensinar. Em Atos 16, a Bíblia vai falar que Paulo ele chega para Timóteo e fala, eu vou circuncidar você para te liberar. Agora, pastor Patrick, a circuncisão em Gênesis vai dizer que era feito com 8 dias. Mas Timóteo já era um jovem, um moço que podia sair de casa e acompanhar Paulo. Não sei a idade dele, mas ele já era um moço. O que eu entendo fazendo essa comparação? É que quando eu recebo paternidade, uma paternidade saudável, eu consigo viver em dias o que alguém sem paternidade vai demorar anos. Verdade. Porque eu sou liberado. Eu tenho confiança. Sabe aquela confiança quando você vai aprender a andar de bicicleta e você sabe que eu consigo pedalar porque se eu cair, papai e mamãe estão atrás de mim. Glória a Deus. Quando eu não tenho essa figura paterna na terra, eu tenho dificuldade de entender o Pai Nosso. E Satanás, ele quer trabalhar o tempo todo quebrando isso. Por quê? Porque se eu não entendo a paternidade de Deus, se eu não entendo a paternidade da terra, eu não vou entender a paternidade do céu. A paternidade do céu, ela me libera, ela me põe para conquistar, ela me põe para vencer, ela me põe para romper, ela me põe para desafiar, mas ela também me afaga, ela também me cura, ela também me protege. Amém. Eu já atendi pessoas que eu falava assim, mas Deus é teu pai, mas a referência de pai da pessoa era tão ruim que ela não conseguia
E é onde eu conto a minha experiência quando a gente atende pessoas assim, né? Eu pedi para o Senhor, Deus, me dá a referência, né? De pai, de paternidade. E Deus fez isso, né? Você que não tem essa referência, peça, né? Assim, meu pai é vivo, graças a Deus. Mas assim, pai próximo, eu pedi isso para o Senhor, né? Pai presente, e o Senhor fez isso na minha vida, né? Hoje eu sei que eu estou chorando, mas o pai está ali comigo, né? Então eu procuro passar isso para essas mulheres, né? Para essas pessoas que a gente atende, para nossas ovelhas, para a gente ser restaurado, pedir para o Senhor essa restauração de paternidade com o próprio Deus. Saber que o Senhor é aquele que sempre vai nos proteger, sempre vai entrar na nossa frente, sempre vai nos justificar, né? Quando, mesmo sem falar nada, o Senhor vai lá estar nos abraçando, né? Mostrando o caminho. Então, essa paternidade que o Senhor restaurou na minha vida e de muitos que a gente tem atendido lá, graças a Deus. Para nós já vale a pena ter feito essa viagem de 3 horas. Amém. Se uma pessoa que estiver assistindo entender, Deus é teu Pai. Aleluia, Jesus. Amém. Isso é tão fantástico, porque essa palavra ela é carregada de amor, ela é carregada de poder, ela é carregada de liberação. Deus é teu Pai, você não está sozinho agora. Eu não sei que luta você está passando, eu não sei que dificuldade você está enfrentando, mas Deus é o teu Pai. Amém. Amém, glória a Deus. Não importa se você está aí aprendendo a andar de bicicleta e está com medo de cair. Se você cair, Ele vai te segurar. E se alguma coisa acontecer e você cair, Ele vai estar ali para te levantar. Né? Pai presente, Pai que não falta. Uau! Né? Pai presente. Então, assim, talvez você está assistindo essa live, você está aí numa sala sozinho, num quarto sozinho, dentro de um carro sozinho. E você está pensando que está sozinho. Eu quero te lembrar, os olhos do Senhor estão sobre ti, é os olhos do teu Pai. Aleluia. E ai de quem tocar. Ninguém mexe com o filho do Pai. Glória a Deus. Ninguém mexe com o filho do Pai. Querido, quando você entender o amor que o Pai tem por você, você nunca mais vai mendigar o amor de ninguém. Isso é verdade. Um filho amado, ele não aceita qualquer coisa. Um filho amado, ele não troca algo precioso por qualquer prato de lentilha. Ele não troca algo precioso porque ele entendeu que ele é amado. E entenda uma coisa, você talvez é cristão e está falando, meu Deus, Deus não ama o que você faz, Ele ama você. Aleluia. Tremendo, meu Deus. Glória a Deus. Eu tenho um filho, ele está ali, 17 anos agora. Mas quando ele era pequeno, a gente deu um violãozinho para ele. Sabe, Cris? E aí, tinha uma porta sanfonada na casa que a gente morava. E ele fechava a porta e falava, me apresenta. Meu Deus. A gente puxava a porta sanfonada e falava, senhoras e senhores, agora com vocês, Gabriel. Glória a Deus. Nem sabia falar direito. Que tremendo. Ele entrava e começava ali a cantarolar umas coisas que a gente não entendia nada, tocando aquele violãozinho todo errado. E a gente aplaudia no final e se alegrava, porque a gente nunca amou o que ele fazia, a gente amava ele. Glória a Deus. Que lindo. Tremendo. Então Deus ama você, não o que você faz. É isso. É por isso que se aquilo que você está fazendo está te levando para longe do amor do Pai, é melhor você parar de fazer e voltar para o amor. Tremendo. E é incrível, porque quando eu amo o Pai, eu não vou deixar de fazer. Eu até vou falar disso aqui agora. Mas se tem coisas que eu começo a fazer porque tem uma necessidade, mas quando eu vejo, eu já me desviei. Hoje eu sou pastor há 8 anos, nós somos pastores sênior da Igreja Livres, igreja que nós fundamos lá em Rio Claro. Uma igreja que completou 8 anos, uma linda igreja para a glória de Deus. Glória a Deus. Eu conheci ela lá no meu passado, eu me converti em 2000, em 2006 nós casamos. E no ano do nascimento do meu filho, Patrick, em 2008 eu me desviei. Eu comecei a olhar para outras pessoas. Eu me desviei dentro da igreja, sentado no banco, ouvindo palavra. Eu me desviei porque eu comecei a ir por ir. Eu me desviei porque eu esqueci do amor do Pai e deixei com que ele se esfriasse. Meu Deus. Eu me afastei.
Graças a Deus pela minha esposa que estava orando. O diabo por 2 anos e meio, quase 3 anos, roubou a minha identidade de filho. Em Mateus 5, quando Jesus está no Sermão do Monte, ele vai dizer: bem-aventurados pacificadores, pois esses serão chamados filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Amém. Eu quase morri 5 vezes. Glória a Deus. Deus é fiel, né? E eu não morri porque o Pai tinha um propósito. Aleluia, Jesus. O Pai me amou. Amém. Tremendo. Ele nos adotou. João 1,12 vai dizer: aos que receberam, aos que creram, foi lhe dados o direito. Olha que direito. E talvez você está aí e se afastou por algum motivo, por causa que alguém não te cumprimentou na igreja, ou por causa que alguém falou mal de você. E igreja é assim mesmo, pessoas são assim mesmo, falhas, mas o Pai continua te amando. Aleluia. E quando eu entendi isso, eu voltei para o Pai. Amém. Aleluia. E nada tem o poder, a capacidade de nos afastar do Pai. E olha que interessante, eu acho muito interessante. Se eu estiver falando muito, você vai me cortando. Tá maravilhoso. Linda, vai falando aí que você sabe como é que eu sou. Em 2 Reis, o 4, o versículo 3 diz assim: aquela mãe vai com desespero, pastor Patrick, pastora Cris, vai com desespero. Qual era o desespero? A morte da paternidade, a morte do pai, estava trazendo uma sombra de escravidão. Em 2 Reis 4,3 vai dizer assim: então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta e derrame daquele azeite em cada vasilha e separe o que se for enchendo. E todo mundo conhece essa história, e a mulher fez isso e ele começou a encher. O profeta não podia ter dito: vai para casa, se você chegar lá vai ter uma pilha de ouro. Ele não podia ter dito: vai chegar lá, já vai ter aparecido um monte de vaso com azeite. Pronto. Mas presta atenção nesse segredo. O melhor jeito, ou o jeito de Deus de nos livrar da escravidão que a falta da paternidade pode nos trazer, Ele nos coloca para servir na casa do Pai. Amém. Glória a Deus. Buscar vaso não é fácil. O texto diz, o próprio texto diz, que a mulher começa a derramar. Ela tinha um pequeno pote, então ela derrama. Enquanto tem vasilhas vazias, ela tá tendo azeite. Então ela derrama, os filhos vão se revezando. Um traz o pote vazio, quando ele é cheio ele sai, o outro vem, e eles vão separando os potes cheios dos vazios, e ali começou uma pequena indústria de azeite. Glória a Deus. Amém. Porque é isso que o Pai vai nos colocar. O Pai quer, muitas vezes, irmão, Ele vai nos curar servindo. Ele vai nos libertar do que nos prende servindo. Quantas vezes a gente já foi machucado, aconselhar? Quantas vezes vocês já oraram chorando? Sim. Consolaram, sofrendo? Quantas vezes você pensou em desistir de manhã, dobrou o joelho, chorou, chegou para alguém de noite e disse: não desista, você tem um chamado de Deus. É verdade. Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Não desista não, você tem um chamado de Deus. Glória a Deus. Que tremendo. É melhor ser servo na casa do Pai do que escravo no palácio do rei. Isso é verdade. É mesmo. É melhor ser servo na casa do Pai, catar a vasilha. O serviço, o medo da mulher é que os filhos se tornassem escravos, mas eles estão trabalhando ali. O que o profeta liberou não deu rede, água fresca, deu trabalho. Isso. Só não serve quem está doente. A palavra de Deus diz que a sogra de Pedro estava doente. Quando Jesus cura ela, a primeira coisa que ela faz, ela volta a servir. Se levanta. Não deixa Satanás roubar a sua identidade, roubar a identidade da tua casa, roubar a referência de homem e mulher de Deus que os teus filhos vão ter. Talvez você está olhando para toda a tua história e fala: nossa, mas a história da minha família é trágica. Ei, mas Deus te chamou talvez para romper isso. Mas é só eu, pastor. Você pode estar falando, mas é só eu na minha casa. Mas não desista. Por 3 anos, né? 2 anos e meio, 2 quase anos 3. e meio, quase 3 anos, o pastor Tiago ficou afastado. Mas eu não desisti, não desista. Não desista, porque o Senhor vem com um novo tempo.
A palavra do Senhor diz que é para buscar o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não desista, sabe? Chore na presença do Senhor. Faz um alinhamento na tua vida, na maneira, as tuas atitudes, dentro da tua casa, como exemplo de mulher, homem do Senhor, para que a tua família viva aquela promessa, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então não desista, por mais que venham as coisas, não desista. Continua servindo ao Senhor. Né? Você não pode desistir porque não depende, não é só você. Tem a sua casa, tem os seus filhos. Né? Um dia eu preguei sobre comer todo o cordeiro. Né? Porque a família se reuniu ali e o Senhor falou para eles comerem todo o cordeiro. Então não tem a parte que não é para a gente comer do reino do Senhor. A gente precisa levar todo o cordeiro para casa. Precisa a família inteira comer todo o cordeiro. Amém. Né? Tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos experimentar tudo que o Senhor tem para nós. Né? Por isso que a gente não pode desistir. Né? Pela nossa casa, porque a salvação chega. Amém. Porque o reino de Deus chega. E todos vão comer o cordeiro, né? Vão servir juntos. Né? E o Senhor vem com uma nova história, com um novo tempo. Glória a Deus. Eu sou ignorante, né? Desviado, caminhoneiro, carreteiro. Um dia eu fui proibir ela de ir para a igreja. Brabo demais. Cheguei para ela e falei, hoje você não vai no culto. Ela passou o braço, pegou meu filho, colocou debaixo do braço, levantou esses dedinhos finos dela assim, apontou para mim assim e falou o seguinte, de você eu largo do meu Deus nunca. Aleluia, Jesus. Entrou dentro de um carro que a gente tinha. Eu sabia que Deus estava livrando ele da morte porque eu estava orando. Eu não lembro, eu acredito que eu tenha falado, porque eu fiquei nervosa nesse momento também, eu acho que eu acabei falando isso para ele. E você só está vivo porque eu tenho orado por você. Não lembro mais. A continuidade. Misericórdia. Passou, tô crente, viu, gente? Ô, glória. Eita, glória. No dia, isso é muito forte. Em janeiro de 2011, no fim desse processo, o que eu fazia? Olha que falta de identidade. Eu falava para ela, eu vou no culto com você hoje. E carregava o coração dela de expectativa. Quando estava dando a hora do culto, eu inventava uma desculpa para a gente brigar. E aí qualquer coisa que ela falava, eu também não vou mais. No dia que eu voltei para Jesus, eu fiz a mesma coisa de novo. Mas naquele dia eu vi a minha esposa chorar como se estivesse me enterrando. Ela chorou como eu nunca vi ela chorar, nem antes nem depois. Ela chorou amargamente na minha frente. Bateu um sentimento, uma tristeza. Porque eu sabia que o motivo do choro dela era eu. Eu entrei no banheiro, eu lembro que ela tinha compromisso, sempre teve, ela sempre serviu, então ela tinha que estar mais cedo, mas naquele dia eu entrei no banheiro e eu falei, tá bom, eu vou. Você me espera? Ela falou, espera. Glória a Deus. E eu fui. E eu nem me lembro da palavra, mas eu me lembro de estar lá na frente, voltando para Jesus, tendo a paternidade restaurada. Hoje somos pastores. Naquele tempo Deus nos levantou como líder de louvor. Deixa eu líder falar de nesse jovens. tempo, que ele falou que eu estava chorando amargamente, é porque nós temos que ouvir a palavra, nós temos que crer nela. Porque 7 dias antes, um domingo antes, foi acho que o grupo Cainon na época, lá na igreja, nós éramos na Assembleia do Bom Retiro, e eles ministraram lá e falaram 7 dias, fizeram a gente fazer um ato profético, e eu estava já há anos já orando, mas naquele momento eu fiz e eu acreditei. E eu tive um sonho que um homem da minha igreja ele falava assim para mim no sonho, naquele mesmo dia. 7 dias, hein? Ele falava para mim. Lá na igreja, ele falava 7 dias. E eu falei assim, amém, Senhor. E eu queria no meu coração que era uma resposta do Senhor. Né? Então, naquele momento, naquele dia, eu estava com mais expectativa ainda. Né? De que o Senhor ia fazer. Aquele dia ele ia.
E daí, a hora que ele falou que não ia, no meu choro era com o Senhor. Eu, puxa, Senhor, Confiei. eu confiei, eu estou esperando. É uma certeza que eu tenho, Deus. Eu tenho, o Senhor falou para mim. Glória a Deus. Né? Então, daí quando ele falou que ele ia, daí eu lembro que ele foi lá na frente, a igreja inteira veio comemorar comigo, porque o bom estar em comunhão é porque todos te ajudam também a orar. E quando você vai comemorar, você não comemora sozinho. Você tem um povo comemorando com você. Deixaram eu sozinho no altar e ficaram comemorando com ela. Ele de costas e a igreja inteira me abraçando. Glória a Deus, que tremendo. Né? E isso que, assim, você trava uma batalha, mas na hora de comemorar, você não comemora sozinho. Que benção. Né? Pode continuar. Benção. E aí começou um novo tempo lá na nossa vida, porque a paternidade foi restaurada. Que benção. A palavra de Deus vai dizer em 2 Reis 5, virando a página da Bíblia, e fala sobre Naamã. E diz que na casa de Naamã tinha uma menina, uma serva, uma escrava. Alguém que o Naamã, esse exército tinha atacado de Arã e tinha trazido cativo, roubou da sua família. E ela é usada na casa de Naamã. E eu já vi muita gente pregando que ela foi usada. Mas dentro desse contexto que Deus estava ministrando no meu coração esses dias, tem muita gente que está falando assim, mas Deus está me usando, mas você está escravo, irmão. Deus pode até te usar como escravo, mas Ele te fez para ser livre. Amém. Glória a Deus. Deus não fez você nem para ser escravo dos seus próprios desejos. Porque tem gente que fala assim, não, eu não sou escravo. Você é escravo, você só faz o que você quer. Escravo dos seus próprios desejos. Tem muita gente presa em pornografia, tem muita gente presa na fofoca, na mentira, na inveja. Tem muita gente presa que não é curada porque não fala, não expõe. A gente tem medo de expor. Verdade. A gente tem medo de se expor. Mas só é curado quem se expõe. A Bíblia vai falar que tinha um homem que tinha uma mão ressequida. Jesus fala, me mostra. E quando aquele homem mostra aquela mão ressequida, ele abre um espaço para que Jesus opere um milagre e ele seja curado. Mas se ele esconde, ele não é restaurado. Glória a Deus. Amém. Imagina a vergonha de Timóteo na frente de Paulo, mostrando a sua nudez. Paulo tendo que tocar na intimidade de Timóteo como ninguém nunca tinha tocado. Mas aquilo era para liberar, não era para matar, não era para castrar. Sim. Deus quer trazer liberação na vida de muitas pessoas aqui. Como eu disse, não foi à toa que Deus nos trouxe aqui, mas foi para liberar essa palavra de paternidade. Se você está assistindo este podcast, essa live, esse programa, e se você está longe da casa do Pai, dizendo que você pode ser igreja na sua casa, que você não precisa do templo, irmão, Hebreus 10, 25, não deixando de vos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, corre para a casa do Pai, porque a casa do Pai é o lugar onde os filhos se reúnem. Amém. Aleluia. Amém. Volta, eu por 2 anos e meio, quase 3 anos, eu usei essa desculpa. Mas olha, eu não estou falando com julgamento, não. Eu sei que para você muitas vezes é mais difícil estar longe do que estar lá. Lembra? Porque eu chorava sozinho quando ninguém estava vendo. E quando a coisa apertava, eu sabia para quem orar. Quando o caminhão perdeu o freio descendo uma serra, eu sabia, Senhor, me tira daqui. Meia-noite de uma sexta para sábado. E aí eu ouvi a voz de Deus dentro da cabine do caminhão falando comigo. Era dezembro de 2010, Ele estava preparando tudo para que eu voltasse. Então tem gente que está aqui e pode fazer, se tiver vasos vazios. Quando acabam os vasos vazios, acabou o motivo do azeite. Quando a igreja deixa de ganhar, de salvar, acabou o motivo da unção. A palavra de Deus vai dizer que os sinais, os prodígios, as maravilhas dadas por Deus, curas, tudo que Ele faz é para confirmar o Evangelho. Então se acaba o motivo da confirmação, ou seja, ganhar novos vasos vazios, para que eles sejam limpos, lavados, cheios, acabou o motivo de Deus derramar o azeite. Exatamente. Para que a gente fique falando palavras bonitas,
Né? Talvez tem muita gente que é crente, que é saudável, que serve, está ouvindo e está falando, puxa, essa palavra ela é meio evangelística. Desculpa, é assim que a gente prega, porque o anseio do céu é mais um. Glória a Deus. Mais um, dá-me filho se não morro. Amém, Jesus. E você pode ser esse vaso. Você pode ser esse mais um que o Senhor tem chamado para que o Senhor te enche. Porque o Senhor tem muito para fazer na tua vida. O Senhor tem muito para fazer na tua vida. Ah, mas eu quero esperar ser perfeito, ser perfeita para ir como eu pensava. Não, você tem que vir como está, porque o Senhor tem azeite. O Senhor tem coisas novas para te encher. O Senhor tem algo para fazer na tua vida. Isso não depende, só depende da tua posição. E deixar alguém pegar na tua mão e falar assim, mais um. E o Senhor tem cheio, o Senhor mudar a tua história. Tremendo. E o pessoal está comentando aqui no YouTube, né? Esse cara não é pastor, não. Ele é um pastor. E uma mãe estora, né? Estão falando, rico ou pobre, somos todos sem teto, sem o pai. Obrigado por ter encontrado essas duas bênçãos. O pessoal está comentando aqui, né? Só para trazer bastante comentário no YouTube, porque as pessoas recebem, né? Aquilo que é dito. Glória a Deus. Interessante. Olha lá os comentários lá. Bastante comentário. Glória a Deus. Olha lá. Deus é forte, amém, glória a Deus, palavra forte, vamos compartilhar bênção, né, pastor Tiago, pastora. Glória a Deus. Glória a Deus. E vocês estavam falando aqui, eu me lembro, até abri aqui, ó, Lucas 15, onde fala do filho pródigo, né? Eu acho interessante essa palavra, porque às vezes as pessoas elas estão longe, como o pastor falou, você esteve longe, mas você sabia o caminho. Você sabia o caminho, você saiu, e o filho pródigo foi assim, né? Vou sair, vou curtir, vou aproveitar, enfim, não quero mais saber. E foi. Mas ele sabia o caminho de volta. Tanto que quando ele viu que, tipo assim, estou no fundo do poço, ele falou, né? Pequei contra o céu, pequei contra o meu pai, não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas o que eu queria, que me chamou a atenção é Lucas 15, no versículo 20, né? Que fala assim, levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. O pai viu. Não foi ele que viu o pai. Eu amo essa mensagem. E se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Ou seja, o pai está sempre esperando o filho. Uau. O retorno do filho, né? Quando o filho vem arrependido, não é o filho que avista o pai primeiro. O pai viu ao longe, né? Sim. Então, porque o pai sempre procura, né? O pai procura, o pai espera, o pai ama, o pai cuida, Desiste, o pai né? não desiste. Então, você falou foi de 2 Reis, mas me remeteu aqui a essa mensagem do filho pródigo, porque é uma verdade, né? Que o Senhor ele está sempre esperando essa volta nossa. E não só a volta de pessoa que se desviou, saiu da igreja, não. Pessoas dentro da igreja desviadas, tem muitas. Sim. Pessoas que estão... Eu ouço muito falar, às vezes, as pessoas que estão dentro, mas não tiveram uma figura paterna de cuidado, de amor, de atenção. Só teve um pai, mas ele foi ausente. Então, tem muitas dificuldades de ver Deus como pai. Eu sempre ouço muito isso. A pessoa que não teve a figura paterna de como pai é um pai bom, né? Um pai que cuida, um pai que... Enfim, tem essa dificuldade quando se converte de ver Deus como um pai. Porque, tipo assim, eu não tive um pai, né? Na prática, eu tive um pai, mas não tive um pai na prática. Desse cuidado, desse amor, desse... vamos junto, eu te ajudo, eu te ensino, né? Igual o pastor começou falando aqui, do exemplo, de ser do pai homem, né? O homem, ser um sacerdote, ensinar, levar para o caminho, mostrar como tem que ser feito. Então, muita gente não teve essa figura. Aí tem dificuldade de se relacionar com Deus, com o pai, né? E é bem difícil isso, né? É complicado. Assim, o meu pai que eu vejo, eu não tenho a tratativa que eu mereço. Imagina outro pai que eu nem vejo, é como se fosse isso. Então, não tenho noção, é muito né? difícil. E como o pastor estava ministrando, e a pastora agora, e também a pastora, Deus, né? Ele que faz a mudança em nós. Eu sei que muitas famílias disfuncionais, com problemas, algumas pessoas devem pensar, esse pessoal deve ser todo filho de crente, e por isso seguem assim, certinho. Eles não sabem o pai que eu tenho, não sabem o meu pai que abandonou minha mãe com 5 filhos, com droga, com prostituição, isso.
E na verdade, não. Na verdade, muitos de nós passamos por muitas dificuldades, mas quando aprove a Deus, né, entrar na nossa vida e mudar a nossa história, nós entendemos o caminhar com Deus, a diferença do Pai da terra e do Pai do céu. Porque o Pai da terra muitas vezes pode falhar, como nós também falhamos. Mas eu me lembro, e eu quero compartilhar com todos aqui, que o meu pai, ele não tinha aquela palavra, eu te amo, meu filho. Eu ensinei o meu pai a falar que me ama depois que eu entrei na igreja. Porque quando eu entrei na igreja, eu aprendi que eu podia dizer de amor, né? Eu aprendi o que é verdadeiro amor de Cristo na cruz. Eu passei mesmo morando distante a vida inteira do meu pai, desde jovem, eu passei a dizer: pai, no final da ligação, eu te amo. Estou muito feliz de ter falado com você. Então, passado um tempo, ele passou a falar. E durante muito tempo, antes de conhecer a Cristo, eu tinha um complexo e de não entender, de ter um pai às vezes muito ausente, um pai que não acompanhou tudo na minha infância, enfim. E depois, quando eu estava na igreja, que Jesus na minha mente vem e fala para nós, a gente só pode dar o que a gente tem. O meu pai, ele também não foi criado com o acompanhamento, com a presença e com todas as coisas que eu gostaria. Como ele então vai me dar o que ele também não teve? Não sabe nem fazer, não né? sabe fazer. Então, olha, eu fico até arrepiado, porque depois desse dia, eu passei a amar meu pai ainda muito mais, porque ele não pode ser culpado de algo que ele também não tem culpa, porque ele também não teve. Mas quando Jesus entra na minha e na sua vida, é para ser diferente da nossa família em diante. Sim. Os nossos filhos. Romper o ciclo. Eu digo, eu amo minhas filhas, eu amo. Eu falei agora há pouco para minha filha aqui que eu amava ela, que tem muito orgulho dela, e acompanho, e estamos na igreja, e leva no inglês, e vai nas aulas que tem que fazer, a gente acompanha quando tem um troféu, quando tem uma competição, a gente se faz presente, porque a gente sabe o quanto isso é importante, que deve ser plantado para que elas façam de igual maneira. Mas então muitos hoje devem olhar, esse pessoal está falando de paternidade, porque eles não sabem o pai que eu tive, não sabem o pai que eu tenho. Mas é essa dificuldade, é nessa dificuldade mesmo que Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. E se você está vendo esse vídeo, Deus te escolheu para romper esse ciclo. Exatamente, porque muitas pessoas também vêm para a igreja e muitas vezes não querem mexer nessa área. Mas Deus, Ele quer mexer em todas as áreas da nossa vida. Glória a Deus. Ainda, principalmente aquelas que a gente não quer deixar. Porque senão não há uma entrega total. Eu tenho falado sobre posição, porque é um desconforto, mas eu nunca abracei meu pai, eu nunca abracei minha filha, meus filhos. Mas tem que ter uma posição de fazer a primeira vez e faça até se tornar normal. Uau. Exatamente. Glória a Deus. Perfeitamente. Não é isso. fácil, né? Não é. É um romper. É. É um romper, é o orgulho ser quebrado. Isso. Mas como eu nunca abracei, como que eu vou lá? Ai, que desconforto, que vergonha. E às vezes vai há ter uma que quebrar rejeição, isso, né? Do Isso. primeiro momento. Isso, Não achar é uma estranho, rejeição, tirar estranho. sarro, né? Ai, tá doido, né? Mas faça até se tornar normal. Glória a Deus. Precisa ser quebrado isso, né? Ter o toque na família, no casamento, né? Nos filhos, pai e filho. A Bíblia tem um padrão para tudo. Sim. Exatamente. Então, por mais que você não teve uma referência na terra, você sempre teve uma referência no céu. Sim. O padrão está lá. Glória Se a você Deus. buscar, você vai encontrar um padrão de como ser um pai cristão. Um pai que vai romper um ciclo na sua casa, na sua família. Que vai trazer uma nova história, que vai remir a história da sua família. Acho que é isso que Deus está fazendo nesse dia, né? Glória a Deus. Nos dando a oportunidade de poder remir a história da nossa família. Isso. De poder transformar. De poder dar um basta. Irmão, se você está vendo esse vídeo aí, se essa palavra está mexendo com você, desculpa, Amém. eu não sei Amém. se eu escandalizar, vocês me perdoam, mas mete o louco. É. Levanta a tua mão para o céu e declare uma Glória a palavra Deus. dizendo: chega. Amém. Amém. Deus. É Na isso minha mesmo. família chega esse ciclo de família Isso. rompida. Chega. Nova Mas o história. casamento nunca deu certo. Não, o seu vai dar. A sua família tem uma Amém, nova isso história, mesmo. um novo tempo. Ah, meu Deus, eu sinto uma graça de Deus Amém, tomando graças conta a desse Deus. ambiente. Deus tem um novo tempo na tua casa, na tua Amém. vida. É por isso que Ele te escolheu. É por isso que Ele te separou. Aleluia. Aleluia.
Tremendo. Eu tenho um texto que tem me perturbado ainda dentro desse contexto. O pastor é cheio de texto, né, irmão? Mas se não for... Não, mas é assim mesmo, é nossa vida. Né? 2 Coríntios 6:1. Se você está aí, puder abrir esse texto aí, vou dar até um tempo aqui. 2 Coríntios 6:1. Esse texto tem tirado o meu sono. Tem uns textos que Deus pega para falar com a gente, vai remoendo a gente. Tremendo. Mas diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem inutilmente a graça de Deus. Pois ele diz: no tempo favorável eu ouvi você, e no dia da salvação eu ajudei. Digo-lhes: agora é o tempo favorável. Aleluia. Agora é o dia da salvação. Esse início desse texto no versículo 1 vai dizer: não receberam a graça de Deus inutilmente. O que é receber a graça de Deus de maneira inútil? É quando ela não frutifica. Graça de Deus, ela foi feita para ser manifestada na nossa vida. Eu sou um agente de manifestação da graça de Deus. No Pai Nosso ele vai dizer assim, ó: perdoa as nossas dívidas, ofensas, pecados, assim como nós perdoamos. Ou seja, a graça que eu libero aqui, libera a graça aqui. Aleluia, glória a Deus. A graça que eu libero aqui na horizontal vai liberar graça na vertical sobre a minha vida, graça do céu. E se eu não libero graça, se eu não libero graça na vida das pessoas, se eu não prego salvação, se eu não ajunto mais uma vasilha vazia, se eu não faço aquilo que a Bíblia... Qual é o propósito de Deus para mim, pastor? Escuta, se você está perdido nisso, eu vou ser muito simples. O propósito de Deus para você é ganhar mais um vaso vazio. Amém, meu Deus. Amém. Não, pastor, meu propósito é pregar, é tocar, é dançar. Irmão, você pode usar isso para ganhar mais um vaso. Amém. Mas o propósito de Deus é salvação. Amém. Esse é o propósito de Deus. Deus não tem 10 propósitos, ele tem um. Sim. E aí ele pega parte desse propósito e entrega um pedaço para cada um de nós. Mas ele tem um propósito só. Que é ganhar mais um. Mais um. Tremendo, multiplicar. Então não torne a graça de Deus inútil. A gente tem se calado, no tempo oportuno. É agora. É hoje. Tempo e fora de tempo. É, há tempo, fora de tempo. Amém. É agora, fale agora, pregue agora. A hora que essa live terminar, encaminha ela para alguém que você sabe que precisa. Liga para alguém, manda mensagem, paga o Uber, pega, dá carona, não sei, dá um jeito. Sabe assim, vai arrastando pelo pé. Se esforce, né? Tem gente que chega lá para mim e fala: pastor, obrigado, porque eu estava quase desistindo. Eu falo: irmão, nem que for arrastando, nós temos que chegar no céu. Amém. Jesus. Glória a Deus. Sim. Tremendo. Nem que fosse arrastando, irmão. E a gente não pode perder esse amor às almas, né? Sim. Que esse é o maior objetivo É. da gente ter sido alcançado. Não foi porque a gente é bonitinho, melhor que ninguém. Exatamente. Muito pelo contrário, é porque o Senhor viu em nós, né? Digamos assim, alguém que poderia chegar em outras pessoas. Porque assim, Deus alcança de todos os tipos, de todos os lugares. Para ir em lugares específicos, cada um, né? E é os talentos, que eu sempre falo, aquela parábola dos talentos. Deus, por exemplo, deu 5 para um, 2 para um, 2 para um, mas tudo é para, no final, realmente alcançar vidas. Por que você tem 5 talentos, o outro tem 2? Porque quando ele multiplica os talentos, ele multiplica as vidas, ele multiplica o alcance também, né? Então, E nós não podemos ficar distraídos. isso. Continuar distraídos. Porque às vezes as coisas desse mundo acabam deixando muito corrido, né? Nos distraindo do propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Sim. Às vezes se tornou muito legal e a gente vai se esfriando dentro da igreja e esquece do propósito. O que eu estou fazendo, o que eu estou ensaiando, o que eu estou fazendo, o que eu estou conquistando no meu serviço, o que eu estou ganhando. Está se tornando muito legal e está sendo uma distração. Está acontecendo um esfriamento. Sim. E a gente está se distraindo. Então, que a gente venha acordar para que a gente não seja mais distraídos com as coisas do Senhor, com aquilo que Ele mais ama, que são vidas, né? Sim. É a parábola do bom samaritano, né? Sim. Quer dizer, Exatamente. todo mundo tinha uma prioridade e esqueceu que prioridade sempre... Era Porque a enquanto vida. está na luta, é muito fácil, daí lembra do Senhor, mas quando está se tornando muito legal, A vida gente tranquila, começa né? a gente começa a se distrair. Sim. Com as coisas muito legais que está acontecendo. E é onde a gente começa a se esfriar.
Do Esse que realmente esfriamento, importa. né? Não tem mais o fogo do Senhor, o amor. E a gente acaba, por causa da distração, a gente acaba esquecendo do propósito do Senhor. A Bíblia vai dizer assim: aquele que planta enquanto chora, voltará com alegria. Colhendo seus mãos. Se a pessoa deixar, olha só isso, presta atenção nisso. Alguém que não planta sorrindo só vai plantar chorando. Meu Deus. E se Deus tiver que fazer chorar para que você plante, porque o que o texto, que é isso que ela está falando. A pessoa está lá, ela tá colhendo com alegria hoje o que ontem ela estava plantando chorando. Mas se ela deixou de plantar algo em Deus aqui, Ela vai colher outra coisa mais para frente. e aí ela vai ter que, vai ter que chorar. Irmão, se Deus tiver que, a Bíblia vai dizer que aquele que supre pão ao que come, semente ao que semeia. Se Deus tiver que te fazer chorar para que você volte a plantar, que caiam as lágrimas. Porque né? para Deus é mais importante a tua salvação do que a tua saúde. Para Deus é mais importante Sim, a tua salvação do que o seu dinheiro. Tremendo. Isso. Então, se for para te colocar numa cama e ele te ter, ele vai te colocar mais por amor. Por amor à sua alma. Permite. Entendeu? Para Deus é mais importante. Eu estava falando isso para o nosso filho, né? Porque para Deus, é porque tantas pessoas passam. Eu não sei o propósito do Senhor, mas para Deus, a mais importante é a salvação do que a nossa saúde. Para Deus é mais importante, porque daí, se ele recolher está com ele. Sim. Esses dias eu estava ministrando sábado, né, num culto de mulheres, num chá de mulheres, e eu falei sobre Marta e Maria. Me veio a lembrança agora da posição. Falei de posicionamento e ocupação na hora de Marta e Maria, né? A Marta não estava fazendo nada de errado, ela estava servindo, ela estava. Alguém tinha que servir. Sim. Mas aquele momento, por que Jesus deu a prioridade no sentido a Maria escolheu a boa parte que jamais será tirada? Porque naquele momento era momento de escolher a boa parte. Então, assim, às vezes as pessoas estão muito ocupadas, se distraindo, ocupadas com muitas coisas, como o próprio Jesus falou nessa palavra, está ocupada, está distraída. Enquanto naquele momento a prioridade era outra parte, era buscar aos pés o Senhor. Depois você serve, depois você limpa, depois você faz. Tem momento então, assim, para todas as coisas, equilíbrio, né? Assim, exatamente. Então, assim, hoje em dia a ocupação dentro da igreja mesmo, é muita ocupação e pouco posicionamento. Isso. Em Deus, em intimidade, em comunhão, ali no quarto. E quando você não tem esse posicionamento com Deus, você não tem um amor à alma, não tem um amor à obra, não tem um amor a nada, porque não vem de nós. Isso que o pastor está falando, de buscar mais uma vasilha, não vem de nós. Não vem. Vem dele, mas só pode vir dele se a gente estiver ligado com ele. É o que ele falou, a gente só ouve quem está perto. Exatamente. Então conecta tudo. Você ouve quem está perto. Se você está longe dele, como é que você vai ouvir? Como é que você vai sentir? Não vai. Vai ficar frio, vai virar uma ocupação. Então tudo que você faz é uma ocupação que gera distração da presença, né? Distração do que é a prioridade. E aí Jesus faz isso, ele coloca... Às vezes permite uma situação difícil, para colocar perto, né? Para colocar perto. Meu Deus. Para trazer de volta. Para trazer de volta. Para trazer de volta. O pai, ele quer perto, né? Que ele quer perto? E assim, eu sempre falo isso, né? Às vezes a gente fala assim, eu tenho um irmão. Só eu e ele. Então, se eu brigar com meu irmão, e aí eu vou falar assim, eu não vou mais na casa do pai porque eu briguei com meu irmão. Então. Magoado vai ser meu pai, né? Sim. Então tem gente que está dando essa desculpa, e eu já dei ela. Eu já dei essa desculpa. Brigou com o irmão e não Briguei com o irmão e falei, não vou mais. Na casa de Deus, né? É o olhar para os homens. Não vou mais. E aí o pai se distancia, né? Não, se distancia do pai, né? O pai nunca se distancia, né? E quem entristece é ele, né? Porque a Bíblia vai falar assim, mas Deus entristece, pastor Tiago. Se a própria Bíblia vai dizer, não entristeça o Espírito. O Espírito é de quem? De Deus. Se o seu espírito estiver entristecido, você não está? Se o salmista no Salmo 42 vai dizer, porque está batido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Então, se eu ainda o louvarei. Se eu não estou, porque eu estou dando uma desculpa, porque a Bíblia vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem altura, nada, a não ser eu. Nada, a não ser eu, tem potencial de me tirar da presença de Deus. Meu Deus. Glória a Deus. É isso. Glória a Deus. Só que aí as pessoas dão desculpa, porque sempre tem que ter um culpado, né? É o espírito de Saul que continua rodeando hoje. Ao invés da pessoa falar, não,
eu me afastei, porque eu olhei para o homem, porque eu não quero fazer, porque eu vai não botar quero perdoar, eu não né? quero perdoar, eu não quero servir, eu não quero não. O espírito de Saul é isso. O espírito de Saul que é o espírito do diabo, né? Vamos dizer assim. Ele não quer falar, não, foi a minha vontade, é o meu orgulho, né? Eu não quero mesmo, eu sou soberbo, não. Aí bota a culpa em alguém, né? Não, o profeta não chegou a tempo, não, o povo mandou. Ou seja, ainda existe isso. Então as pessoas, igual o pastor falou, se afasta e aí olha para o homem e coloca a culpa no homem. Não tem coragem de assumir. Então assim, ó, gente, falar uma coisa para vocês que estão assistindo. Agora eu vou virar para lá, né? Rapidinho. Quando você assume a sua responsabilidade dos erros que você comete, há libertação para a sua vida. Uau. A transformação, a cura, ela é instantânea. Se você assume, não, foi o erro foi meu. Porque olha para Davi, olha para Saul, né? Nada a ver o que a gente estava falando, mas veio Sim. aqui e conecta, na verdade. Davi, ele sempre olhava para ele, não, eu errei. Não retire de mim o teu espírito, não me lance fora da sua presença. E Saul não, eles queriam, né, que não matasse tudo, e, enfim, o povo quis trazer, Samuel não chegou. Então, assim, se você assume as suas responsabilidades, fica mais fácil de vir a cura, a libertação, a transformação no seu coração, do que se você sempre ficar olhando para as pessoas que estão ao seu redor e buscando culpado. Sempre vai ter um culpado, sempre vai ter uma circunstância, Sim. sempre vai ter alguém que fez alguma coisa. É verdade, sempre vai ter. Mas é o que o pastor acabou de falar, falou, citando Romanos 8 ali, né? Nada pode nos separar do amor de Cristo a não ser nós mesmos. Pode vir qualquer coisa, sempre vai vir, porque o inimigo vai usar. E, inclusive, pessoas que a gente admira, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente tem como referência, ele vai de usar. perto que mais dói, né? É o que mais dói. Ele vai ter que ter perdão. Mas, enfim, a gente não pode deixar isso nos separar, né? Dessa paternidade, desse amor que alcançou a gente um dia e que quer nos salvar, né? Sim. Ainda sobre a paternidade, só para mim poder fechar aqui, concluir. O que tem acontecido hoje? A queda de muitos homens de Deus, pastores, tem trazido uma resistência às ovelhas em abrir coração para pastores. Deus, ele colocou o pastoreio como uma ferramenta no reino. E toda ferramenta, se eu faço bom uso dela, ela vai ser útil para mim. Então, dentro da igreja que você frequenta, tem um pastor lá. E se você está lá e acredita que ele é um homem de Deus, e se você não acredita, sai fora. Procura uma que você respeite, uma autoridade que você ouça. A Bíblia fala que a ovelha ouve a voz do pastor. Então, procure alguém que você ouça a voz e que você possa abrir o seu coração. O que tem acontecido? São muitos falsos profetas. E qual que é a força do falso profeta? A força do falso profeta é calar a voz do verdadeiro. Jeremias dizia, vai ser destruído, vai ser tomado. Aí os falsos profetas, não, a gente não vai perder. Deus é conosco. E a galera acreditou nos falsos, por isso caiu. Que alisa o ego, né? É mais fácil, é mais gostoso acreditar. Porque o falso profeta, ele vai falar o que você quer ouvir. Isso. Agora o pai, vocês são pais, você vai falar só o que o seu filho quer ouvir? Você vai falar o que precisa. Existem homens de Deus ainda. Amém. Mulheres de Deus ainda. Existe homens e mulheres de Deus leais ao Senhor ainda. Por isso que a gente não pode ficar longe do Pai, senão a gente vira presa fácil. Presa, porque nós somos ovelhas. O lobo está aí. Sim. Enquanto a gente está em bando, a gente está sendo protegido pelo pastor. Se a gente fica sozinho, não tem proteção. Não tem proteção. É presa fácil. E assim, você falou isso do pastor, eu me lembrei assim, por mais que você pense às vezes que, mas meu pastor nem me conhece, nem está vendo, nem está me vendo. Ele, espiritualmente, ele é a legalidade sobre a sua vida, se você está naquele lugar. Seja uma igreja grande, uma igreja pequena. Mesmo que seu pastor não fale o tempo todo com você, igrejas enormes, por exemplo, ele é a legalidade sobre a sua vida. Sim. Então, há um respeito, digamos assim, no reino espiritual, porque aquele pastor... Autoridade. É autoridade sobre a sua vida, sobre a vida daquelas ovelhas. E foi você que escolheu. Ovelhas. Exatamente. Isso é muito forte, porque senão é o pastor que escolhe a ovelha. É, tremendo. É a ovelha que escolhe o pastor. Então, se você escolheu, tem coisa talvez na sua vida que está travada, porque o teu pastor não pôde liberar uma palavra sobre a tua vida. Paulo foi incrível, mas os presbíteros colocaram as mãos sobre ele para liberar ele.
tem que ter liberação. Tem coisa na nossa vida que tem que ter liberação. Que você tem que ouvir uma palavra de alguém de autoridade dizendo: vai, eu te envio, vai que vai ficar tudo bem. Sim. Tem que ter esse tipo, né, essa coisa. Parece que a gente está perdendo. Eu sou da geração, eu ainda peço bênção para o meu pai e para minha mãe. A gente perdeu essa referência de eu preciso dessa bênção. Né? Por que Jacó e Esaú até aí teve toda essa situação? Porque eles queriam a bênção, e hoje a gente parece que não faz mais questão da bênção, e tem que ter. E eu costumo dizer assim, as pessoas falam assim: mas é fácil, você é pastor, está falando isso. A gente busca lugares onde pessoas de autoridade vão colocar a mão sobre a nossa cabeça. Vocês sabem, vocês estavam com a gente. Glória a Deus, é verdade. E é importante, né? E é importante. Como é forte. A gente vai em ambientes para ser ovelha. Ministrados, né? Sim. A gente não é só pastor, né? Nós também somos ovelhas, somos ministrados. Precisamos buscar isso. Tem pastor que a gente sabe que não busca, né? Mas, assim, precisamos buscar mesmo. Sim. Tá? Para ser curado, né? Exatamente. Para ser alinhado, para ter um conselho, para ter alguém que vai olhar para a gente, vai dizer: já passei por isso, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Sim, sim. É importante ele não andar sozinho, né? O caminho, né? Mostrar assim: olha, vai por esse caminho que vai ser melhor. Né? Direcionar também. Vai passar, tá doendo agora, mas vai passar. Você já não falou isso para sua filha? Com certeza. Sim. Tá doendo agora, mas vai passar. E a gente tem que ter esse tipo de pessoa que vai ter essa legalidade, essa autoridade que a gente dá. Muito importante. O problema é que Satanás faz a gente hoje desconfiar de todo mundo e... pastor, e se eu confiar e a pessoa errar? Irmão, o problema da pessoa que errou não está em você que confiou. Aí você procura outra pessoa e confia. Isso é verdade. A gente tem que olhar para Deus como se fosse o próprio Deus. Uma vez, fulana, muito tempo atrás, fulana, eu não consigo perdoar fulana. Eu não consigo. Daí o Senhor me levou na palavra dele. Resumindo, mas eu te perdoo. Né? Aquele que estava devendo. A palavra daquele que estava devendo, e ele perdoou, o patrão perdoou a dívida, mas aí na hora ele não perdoou depois. Então o Senhor me mostrou essa passagem, eu falei: uau, Senhor, eu entendi. Porque a gente fala assim: mas fulano é falho, como é que eu vou perdoar? Meu Deus, mas você é falho o tempo todo, o Senhor perdoa. A gente tem que se esforçar. Eu sei que dói, tem coisas muito graves que acontecem com certos pai, filho, ou dentro, mas assim, igual nós estamos falando, perto do pai, é com quem a gente anda que a gente fica parecido. Isso. Então a gente vai ficar parecido até mesmo no perdoar. A gente vai se esforçar. O Senhor vai vir com essa força até para a gente perdoar, porque a gente está perto. E o que é dele é nosso. O Senhor nos deu herança, uma autoridade. O Senhor nos deu azeite. O Senhor nos deu unção para a gente conseguir fazer essas coisas. Sozinho a gente não consegue. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Tremendo. Amém. Tremendo, gente. A gente está caminhando para o fim já. Estamos caminhando. Passa assim, né? Eu falo, gente, acaba muito rápido aqui. E aí eu fico lendo aqui os comentários, né? O pessoal falando, a Cimeia Black está aqui. Esses são os nossos pastores, sempre com uma palavra poderosa, um beijo para a nossa vida. Teve uma que falou assim: Deus usa esse homem e essa mulher para falar conosco há mais de 25 anos. Foram meus padrinhos de casamento. Seres humanos extraordinários. Falando de vocês aqui, né? Estou vendo os comentários. Está escrito Note Geometry. Não sei, deve ser um nome que a pessoa botou lá. Nossos pastores, a igreja inteira está aqui, né, gente? Que palavra abençoada. Glória a Deus. Manda um beijo aqui, que a igreja inteira está aqui. Beijo, Igreja Livres. Um beijo, Igreja Livres. Louvado E os outros seja estão aí com a gente Deus. também, né? Tem bastante gente aqui. Glória a Deus, obrigado Eu percebo que é um monte de gente da igreja. Que bênção, né, gente? Mas é bom ser reconhecido, né? Glória a Sim. Deus. Porque às vezes você está numa igreja que as pessoas não reconhecem, mas é bom ser reconhecido, porque a ovelha reconhece, ouve a voz do seu pastor. Tremendo. Aqui é a prova do que vocês estão pregando, né? E teve outra pessoa que falou aqui que eles vivem o que pregam. Achei, ó. Pastores são bênção na nossa vida e vivem o que pregam. Amém. Silvia Rosati. Tem uma turma aqui escrevendo. Glória a Então, Deus. Legal. bênção, né? Assim, você pregar e ter esse respaldo de que você vive isso mesmo. Isso é muito importante, né? É muito tremendo, muito poderoso. É Gente, muito bom ser pastores. É muito bom ser É uma, pastor. assim, é uma responsabilidade, mas é bom demais. É bom Eu demais. falo que é um privilégio, né? Que Deus Privilégio, dá. Nossa, que exatamente. honra, Sempre- que honra. Eu sempre achei isso, é um privilégio que Deus dá, porque você cuidar de pessoas, você ter pessoas sobre a sua responsabilidade, você
ter esse, digamos assim, esse poder, né, dado pelo Senhor para aconselhar e a pessoa te escutar e ela ter vitória e você se alegrar com os que se alegram. A gente cobra, viu? Ó, a gente está orando, porque a gente está chorando juntos, mas Então. a hora que vier vitória conta, porque a gente quer se alegrar também, lógico. né? Então a gente só chora junto, a gente quer se alegrar também, né? Chorar e se alegrar, né? Senão não tem sentido. Então, gente, é isso. Eu tô caminhando para o fim, já vou deixar vocês terminarem e concluir, mas a gente fica feliz de ter vocês aqui e dessa palavra tão tremenda, né? Porque é uma palavra super importante, porque não só dentro da igreja, mas fora, muitas pessoas não têm mais uma identidade formada. Elas não têm, elas perderam. Como o pastor falou, perdi minha identidade por um tempo, não sei quem, eu não sabia quem eu era, para onde eu ia, estava andando ao bel prazer, assim, fazendo o que queria, sendo que tinha um pai esperando a volta, né, como o filho pródigo aqui, esperando o retorno, todo dia na expectativa. Lógico que Deus não fica na expectativa, né, é minha forma de falar, mas sempre esperando que o coração abrisse, porque na verdade a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem, ele não obriga o homem, ele convence. Isso. Então o Espírito Santo estava todo dia ali, através da Kelly, através de outras coisas, né? Vamos, pastor, vamos, Tiago, vamos, meu filho, bora, e ele, né, não vou, mas até que um dia você se rendeu. Então, assim é na vida de todo mundo, né? Assim foi na nossa vida. Eu não nasci num berço cristão, por exemplo. Minha família é super disfuncional, né? Várias coisas aconteciam. Inclusive, esses dias eu sentei com minhas 2 filhas e comecei a falar a real para elas. Eu falei assim, olha, eu vivi isso na minha adolescência, porque eu tenho uma de 13 e uma de 15. E aí vai chegando a adolescência, muda os pensamentos, né? Enfim, a gente já não é mais a maior influência sobre eles, assim. Tem mais gente conversando. Tem muito mais gente. Lógico que a gente tem a legalidade, porém, existe internet, existe colégio, existe pessoas, enfim. Eles veem, e outra, hoje eles veem muitas coisas que nós não víamos na nossa época. Tem a rede social, tem a internet. É muito fácil as coisas. É muito mais fácil, enfim. E aí eu sentei as 2 e comecei a conversar e falei. Contei a minha história, né, da minha adolescência, contei assim, elas já sabiam coisas por alto, mas olha, meus pais faziam isso acontecia na minha casa, era todo final de semana assim, então assim, vocês não veem isso hoje. Aí eu comecei a trazer para que bom, que bênção que o ambiente que vocês conseguem viver, né, para dar valor, enfim, para mostrar e para trazer elas mais para perto também de Deus, né? Influenciá-las, né? Influenciar e trazer mais para perto, enfim, para não ser uma coisa obrigatória, porque eu sou filho de pastor, eu tenho que estar na igreja, não. Para ela entender e elas entenderem que elas precisam também se converter, elas precisam também aceitar, elas precisam também amar, elas precisam desejar servir, não é a gente que vai obrigar, a gente obriga, né, digamos assim, encaminha até certo ponto, vai chegar um momento, e aí eu levei essa conversa séria lá em casa esses dias. Aí o Patrick chegou, o que está acontecendo aqui? Importante. E a gente estava, até chorei, né? Me emocionei contando assim. Então, assim, é isso, é direcionar, mostrar, é ensinar. Vai chegar um momento que eles vão ser adultos. O seu já é quase um adulto. As minhas vão ser adultos e aí eles vão tomar as próprias escolhas. Mas a gente precisa direcionar, porque, como você falou do negócio do médico, eu achei interessante. A gente quer que seja médico, vai conviver com médico. Sim. Então, se a gente quer que seja mulher de Deus, que no meu caso são mulheres, eu tenho que botar elas para conviverem com mulheres de Deus. Comigo primeiro, que eu sou mulher de Deus, e outras pessoas. Então, é mais ou menos encaminhar. Achei interessante isso aí que você falou no início, né? Glória a Deus. Da gente ensinar e pastorear, e sendo pai, sendo mãe. Enfim, é bênção. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque eu ouvi a voz do Pai. Glória a Deus. Jesus, em João 14:6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E também lá no Evangelho de João diz: E conhecereis a verdade vos libertará. E também lá no Evangelho de João diz: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o texto básico. O Pai me chamou em três versículos. Eu não tinha perspectiva alguma, eu era uma pessoa desviada completamente, sem o mínimo de intenção de ir para a casa de Deus, porque eu, como um pecador, quem sou eu para entrar num local santo? Meu pensamento era esse. E Deus, o Pai, Ele não desistiu, irmão, de mim. Glória, Ele não desiste de você. E quanto mais eu achava que eu estava distante do Pai, mais para perto Ele me trazia. E a gente conta esse testemunho para as nossas filhas, e a gente testemunha isso da nossa vida, porque do que adianta a gente sair por aí, querer ganhar o mundo inteiro e não ter o mais precioso, que é a nossa alma.
Então hoje é o dia, né? Esse assunto que vocês trouxeram, que o pastor trouxe, a pastora, é de extrema importância para uma decisão hoje. Muitas pessoas, muitas almas nessa hora precisam tomar uma decisão nas suas vidas. Sim. Se voltar para os caminhos do Senhor, para aquele que é verdadeiramente o Pai e a referência para toda a nossa vida. Porque se assim não for, irmão, não há salvação. Não há quem possa subsistir naquele grande dia, se não for por Ele e por intermédio dEle. Porque Ele vai sarar toda a disfunção que existir, tanto para filha com filha, filho com filho, e famílias, e jovens, e adolescentes, e droga, e prostituição, e tudo. Ele é poderoso para, né, aonde abundou o pecado, superabundar a graça. Porque não merecíamos, irmão, porque não tínhamos por que merecer, mas, não é verdade que a ovelha escolhe o pastor, mas Deus escolhe os pastores. Uau. Amém. Deus nos escolheu, nós não queremos. Quem aqui disse, eu quero muito ser ungido, eu quero ser pastor? Não, Senhor, importa que ele cresça e que a gente diminua. Eu tenho certeza que aqueles que realmente são hoje não queriam isso, mas o chamado, ele é maior. Amém. O chamado, ele é mais forte. E aqui nós estamos em obediência ao Pai, para ministrar para vidas, para corações que precisam de um conserto e uma nova história na vida. Amém. E é preciso dar esse primeiro passo. Hoje não é mais, né? Não adianta mais dizer que não tem mais entendimento. Muitas das coisas que acontecem hoje na vida de muitas pessoas é porque já aconteceu em gerações anteriores, mas uma vez estando em Cristo, nova criatura. Amém. Uma nova família, um novo lar, um novo pensar, tudo é diferente. Eis que tudo se fará novo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu louvo a Glória a Deus Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus por essa caminhada até aqui, por estarmos aqui juntos, por ter conhecido vocês num lugar tão precioso, É verdade. que foi em Israel, em Jordânia. Passamos quase 2 semanas ali juntos, 2 semanas, né? Vivemos experiências incríveis. Sim. E eu louvo a Deus por essa amizade, por esse carinho e pela alegria de estar com vocês aqui, com toda a família. É um presente de Deus ter vocês aqui. Eu louvo a Deus A gente está muito feliz por de essa estar aqui. disposição, pela obra de Deus, por cumprir o chamado do Senhor. Eu louvo a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu também, gente. Nossa, que delícia. Bom demais. Quando eu falei, eu convidei eles, né, para estarem no programa, eu falei, gente, mas pode ser online. Eu ainda pensei, é longe, eles A não vão gente, vir. né? Aí eles, não, a gente Faz vai. online. Falou assim, não, a gente vai. Eu falei, você vai? Sério? Então tá bom, então vamos marcar. E aí a gente combinei com a pastora, a gente combinou, marcou e deu certo, gente. Glória a Deus, viu? Então a gente ficou muito feliz mesmo. Como não fazer isso por um pai que mesmo quando eu rejeitava, ele continuou me amando? Ah, glória a Amém, Deus, amém. tremendo. É Não isso. tem como, né? Não tem como. Não tem como. Só para concluir aí, eu vou pedir para vocês encerrarem e orarem. Pegando esse gancho aí, por que a gente faz algo por gratidão? Eu sirvo a Deus por gratidão. Sim. É só gratidão. Então, assim, o Senhor entrega na nossa mão as coisas e Ele conhece, né? Ele sabe cada um de quem, né? Quem é cada um. Mas é a gratidão, é isso que o pastor acabou de falar. Eu senti vontade de falar, né? Porque Ele fez, Ele já fez, né? Ele se entregou, Ele doou. E aí, hoje, o que eu posso fazer por Ele? Né? Obedecer. E o que é obedecer? É fazer aquilo que Ele tem mandado, a obra, ganhar vidas, trazer as vasilhas e, enfim, ensinar o caminho e tudo mais que Deus tem colocado no nosso coração, né? A gente fala assim, às vezes, já fui tão perdoado, mas quem foi muito perdoado, a palavra do Senhor fala que muito ama. Glória a Deus. Gratidão. Tremendo. Né? Quem gratidão. muito perdoado, muito ama. Amém. Sabe de onde Deus tirou? Isso. Exatamente. Gente, eu vou pedir para vocês encerrarem. Então, assim, falar as últimas palavras e aí já um dos dois orarem para encerrar aqui. Amém. E a gente já agradeceu, né? Muito feliz e que tenham outras vezes aí. Em nome Muito de obrigada Jesus, pelo né? convite. Muito Viu? obrigado. A gente tem um carinho muito especial por vocês. Amém. Programa maravilhoso. Amém. Amamos estar aqui. Que benção. Obrigado pelo convite. É aquelas boas surpresas de Deus, né? Deus une propósitos, Depois de tudo que a gente Exatamente. passou junto, né? É. Eu acredito que é uma aliança. Amém. Nós temos um amor por vocês. Nós oramos. É impossível você não amar pessoas por quem você ora. É. Amém. Isso Não é? verdade. Enquanto você ora, Deus gera amor. Então, Gera amor.
Nós estamos muito felizes de estar aqui, é um Louvado seja privilégio, Deus. uma alegria. Amém. E quando precisar, é só chamar. Glória A gente volta. Tem muito caos para contar, a gente tem muita coisa, Ah, a gente tem. muita resenha, Contar uns testemunhos aí, né? Glória uns a Deus. testemunhos, É, uns livramentos, uns livramentos. uns milagres. Glória. Glória a Deus. Pedi para minha esposa orar, que eu já falei bastante. Amém. Tá Vamos. bom, amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse programa. Amém, meu Deus. Por esse, Pai, por essa estratégia que o Senhor deu para a pastora Cris, pastor Patrick, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, continue abençoando a vida deles, a casa deles, esse projeto, Senhor, esse podcast. Senhor, no nome de Jesus, Pai querido, eu oro por cada um que estava aqui conosco essa noite, Senhor, nos ouvindo, se alimentando do Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus propósitos, Senhor. Como o Senhor é lindo. Pai querido, como o Senhor une propósitos, como o Senhor é bom. Sim. Pai querido, obrigado porque o Senhor é nosso Pai querido. Amém. É o Pai que nos ama, o Pai que nos perdoa, que tem a gente perto, Senhor. Que nos abraça quando ninguém nos abraça, que nos ouve quando ninguém nos ouve. Senhor, como o Senhor é bom, um Deus que sonha e coloca os sonhos do Senhor sobre nós. Obrigado, Senhor. Pai querido, eu peço as bênçãos do Senhor sobre cada um. Sim. Pai querido, sobre os teus filhos aqui, meu filho que está aqui junto, Senhor. A família, Pai querido, da pastora Cris, do pastor Patrick. Pai querido, que eles venham viver coisas mais lindas ainda que o Senhor tem para eles. Sim. Leve eles a lugares altos em Ti, Em nome de Senhor. Jesus. Que eles venham experimentar o melhor do Senhor nessa Aleluia. terra. Obrigado, Senhor. Foi uma honra, Pai querido, essa porta aberta para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe você, sua casa, sua família. E até a semana que vem, se o Senhor nos permitir. Olha, não esquece de compartilhar, tá? Já manda aí o link para alguém, como o pastor falou aqui, para assistir, para ouvir. E essa pessoa vai... Você vai ser um missionário de Deus aí. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém? Vai ser o que vai buscar a vasilha. Né, pastor? Isso. Amém. Busca a vasilha. Mais uma. Mais uma vasilha. Busca muitas, muitas. Entregando esse link aí para alguém. Que Deus abençoe você, sua casa, e até a semana que vem, se o Senhor nos Em nome de permitir. Jesus. Tchau, tchau. Obrigada. E não há espaço para mais nada. Porque quando Ele chega, Ele te toma por inteiro.